Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês aqui Tex Ônibus, né? O Totem Misterioso e muitas outras histórias, né? Eu não conheci nenhuma dessas histórias que estão aqui de Tex, tá? Eu não sou um colecionador assíduo de Tex, então realmente todas essas histórias aqui, eu sei que para vocês, para muita gente que vai assistir esse vídeo, são histórias que já são bem repetidas, porque já saíram aí várias vezes, parece, né? Mas para mim todas as histórias aqui elas são inéditas, né? Inéditas e principalmente as primeiras, né? As primeiras histórias aqui do personagem. Tá aqui esse ônibus lançado pela editora Mitos, né? Muito bonito, muito bacana o ônibus, né? Com essa capa aqui, ó, o Tex socando a cara aqui de seus oponentes. Realmente está muito bonito esse preto com amarelo aqui, realmente ficou muito bacana. Tá aqui a lombada, olha que lombada bonita, né? Ficou bonita essa lombada aqui, mais uma imagem aqui de Tex derrubando um de seus oponentes, Tex Ônibus, o Totem Misterioso e muitas outras histórias. E aqui, né, os autores, né? O Bonelli e o Galepni, Aurélio Galepni. Gianluigi Bonelli. Gente, eu não sei falar esses nomes direito, não. Sei que vai ter gente que vai, não tá falando o nome errado. Falei o nome errado. Eu realmente não sou bom com esses nomes estrangeiros. Eu acabo errando bastante mesmo. Já fiquei já bastante chateado por não conseguir falar esses nomes direitos, mas hoje em dia eu já relaxei, já abstraí. Aí se você quiser ficar zangado, aí também é com você, porque eu não vou conseguir falar o nome direito. Então, eu peço a você que relaxe, né, e vamos seguir em frente aqui com o vídeo, porque realmente é difícil falar esses nomes aqui de forma correta. Mas a lombada está muito bonita, tá aqui o logo da editora Mitos, né? Lombada é realmente muito bonita, mas faltou aqui, né, o número, né, porque provavelmente vão sair outras edições, então eu acho que seria bem interessante ter a numeração, né, o número um aqui, por exemplo, né, para a gente poder seguir direitinho, até para quem vai colocar na estante, um ao lado do outro, né, ter a sequência numérica correta. Enfim, tá aqui a contracapa, né, vou aproximar caso vocês queiram ler. Tá aqui, né? 800 páginas está dizendo aqui, né, que tem 800 páginas. Quem é Tex? É isso aí. E essa lombada, o volume é todo preto, né? Parece até lembra até uma bíblia, né? Todo preto assim. Enfim, vamos dar uma olhadinha no quadrinho por dentro, vamos ver como é que tá essa edição. Olha que tá bem bonita, olha só que guarda bonita com esse revólver aqui, né? Que bacana, né? Que desenho, várias partes aqui, né? Como se fosse o projeto, né? Você vê as partes, as peças para montar aqui dessa arma, muito interessante, né? Aqui textos em inglês, olha só, para quem reclamou aí do ônibus do Conan, da editora Panini, olha aqui, ó, um motivozinho aqui, caso pro pessoal que gosta de reclamar, tá em inglês aqui, ó, não tá em português, tá? Enfim, tá aqui Tex Ônibus, o Totem Misterioso e muitas outras histórias, né? Aqui, no entanto, gente, já tá tudo em português, né? Muito bacana aqui. Olha, sugiro a vocês que leiam essas introduções, esses textos aqui, esses extras aqui, que realmente é muito bacana, né? Muito legal mesmo. Tá aqui, ó, a redação, né? Tem aqui o editorial aí do pessoal da Mitos, né? O Elcio de Carvalho ali, o diretor executivo, o Dorival Vitor Lopes, esse pessoal aí da Mitos, né, que realizou esse projeto, tá de parabéns, realmente um ônibus muito bonito. Eu acho que muito interessante a gente ter esse formato com o personagem, o Tex, né? Parece que é inédito no mundo, né? Em nenhum outro país parece que fizeram um ônibus do Tex aqui. Acho que é a primeira vez que estão fazendo. Então estão de parabéns aí. Muito bacana. Olha, tudo em português aqui, tá? Só aqui no comecinho aqui. Então não fiquem nervosos, porque a maioria aqui certamente está tudo traduzido, está tudo em português, né? Muito legal, ó. Tudo em português, os extras aqui, né? Sérgio Bonelli conta, curiosidades sobre o Tex, entre entre outras situações aqui. E aí, nós já vamos ter aqui a nossa primeira história, né? Bati um pouquinho aqui no celular, desculpa pessoal. Nós vamos ter aqui a nossa primeira história, o Totem Misterioso, que dá título aqui, né? O Totem Misterioso e muitas outras histórias,
né? E aí começamos com a nossa primeira história aqui, e é tudo em preto e branco, gente, tudo em preto e branco, né? A opção foi em preto e branco, até porque eu acho que segue mais ao original, né? Como era, como foi lançado lá na época. E aí esse ônibus aqui realmente assim é muito interessante. Eu já li, eu não consegui ler todo ainda, mas certamente a gente vai ter aqui toda a mitologia do personagem do Tex, né? Ele sendo formado aqui. São os primeiros passos e já vamos ter toda a mitologia do personagem sendo formada aqui, né? Ele conhecendo, né, os seus amigos, né, os seus companheiros. Nós vamos ter inimigos importantes como o Mephisto, né, aparecendo aqui pela primeira vez, inclusive como ele era antes, né, de ser ali o Mephisto, a aparência dele, antes da aparência dele ser transformada. Ou seja, realmente são histórias aqui lá dos primórdios do personagem. Para quem não conhece, né, o personagem, para quem tá tentando conhecer o personagem agora, eu acho excelente, eu acho aí uma ideia ótima, republicar tudo isso aqui junto, compilado, né? E até para mim que já conheci o personagem, que tenho algumas edições do personagem aqui, sim, como eu disse, eu não sou um colecionador assíduo de Tex, não tenho muitas coisas de Tex, mas tenho algumas coisas aqui, e mesmo conhecendo o personagem, eu achei muito legal ver essas primeiras histórias, esses primeiros momentos aqui do personagem, né? Ver aqui o Bonelli escrevendo, né, os primeiros passos, criando aqui toda esse clima e toda essa mitologia do personagem, né, envolvendo aqui esse Ranger, né, que atua, né, ele atua bastante aqui, é um Ranger que está sempre atuando contra o crime, né, um cara assim correto. A gente vê também que há muita diferença com relação ao Tex de hoje, né? Eu já li algumas coisas de Tex mais, digamos assim, mais recentes, mais próximas agora, e realmente você que conheceu o Tex por essas histórias mais modernas, talvez você estranhe um pouco o andamento aqui, o ritmo aqui, mas não deixa de ser divertido, eu achei muito interessante, é uma outra pegada, né? É como eu disse, é como você ler a coleção clássica Marvel lá dos X-Men, do Capitão América, do Homem de Ferro, do Hulk, é uma pegada completamente diferente daquela que nós temos hoje, né? Os personagens eles mudaram ao longo do tempo. E Tex, né? Isso aconteceu com ele também, a forma de falar, a forma de se comportar, né? As histórias elas mudaram, as histórias ganharam mais complexidade, né? Enfim, obviamente que já algumas histórias também ficaram em cores, né? Inclusive essas histórias aqui também já foram publicadas em cores, inclusive tem gente que prefere essas histórias em cores, eu acho que realmente fica bacana mesmo, né? Acho bem legal, tem algumas histórias de Tex aqui em cores, mas confesso para você também que não desprezo de forma alguma, acho muito, muito legal essas histórias em preto e branco, né? Acho muito, muito bacana mesmo. E aqui a gente vai vendo toda essa jornada do Tex aqui, né? A gente vai vendo tudo, né? O momento que ele conhece a Índia, que ele se apaixona. A gente vai vendo aqui, né? Toda a relação que ele vai construindo aqui com os índios, né? A forma com, como ele age aqui em relação à lei, né? Como ele tenta ser correto, como ele tenta combater o crime, né, nessas regiões inóspitas aqui do Velho Oeste, né, e os companheiros que ele foi formando ao longo da sua trajetória, né? Os seus companheiros fiéis, como eles foram formando essas amizades, né? É muito legal isso. Eu vou tentar mostrar para vocês página por página. Então, vou tentar acelerar um pouco aqui a virada das páginas. Então, se você quiser ver algum desenho, alguma arte aí de forma mais detalhada, é só você dar uma pausa aí, né? Que eu acredito que eu estou conseguindo pelo menos dar uma paradinha para que você possa pausar aí e olhar melhor a arte, ok? Mas é isso, né? O personagem aqui, o Tex, né, é um personagem que eu nunca assim tive tanta vontade de colecionar de forma assídua, apesar de já ter tido contato com o Tex desde quando era criança, né? Tinha um tio, né, que ele tinha dois gibis lá do
Tex lá no início dos anos 80, e uma dessas histórias, né, que eu li do Tex, né, lá no início dos anos 80, é uma história que é um clássico que para mim até hoje, né, eu leio algumas histórias do Tex, mas para mim é uma das melhores, se não a melhor que eu já li, tá, gente? Tô falando de mim, né? Provavelmente vocês que são mais assíduos, que são mais experts em Tex, vocês podem discordar de mim. Mas uma das histórias que eu li quando eu era criança do Tex era El Morto, né? Que história bacana, né? Que história bacana aquela do El Morto do Tex. Inclusive, já está merecendo aí ter uma republicação, né? Dessa história do El Morto. Então, é um personagem que eu não acompanhei muito, né? Tem algumas edições, como eu disse, não são muitas. Preferi ficar com as histórias dos heróis, né? Dos heróis Marvel, dos heróis da DC, e não fiquei assíduo com esse personagem aqui, o Tex. Bom, pessoal, se vocês sentirem que está dando um pouco de diferença na minha voz, ou o vídeo está ficando às vezes um pouco tremidinho, ou vocês estão sentindo algum cortezinho, é porque eu tô com muita tosse, né? E aí eu tô tendo que cortar um pouco, assim, quando eu sinto que a tosse está vindo, eu dou uma pausa aqui, depois eu retomo, e aí pode ser que o vídeo fique um pouco assim, vocês sintam um certo corte, mas as páginas que eu tô parando, eu tô prosseguindo nessas mesmas páginas, tá? Então vocês não estão perdendo página nenhuma. Todas as páginas estão sendo mostradas para vocês, mesmo eu dando essa pausa aqui por causa da minha tosse. Então, como eu estava dizendo, né, eu segui com os personagens de super-heróis, né, também segui na época que eu era criança, eu segui com Disney, né, com Turma da Mônica, e o Tex, até por ser preto e branco, você sabe, quando a gente é criança, a gente lógico, se sente muito mais atraído por um quadrinho colorido, né? Quando você vê um quadrinho preto e branco quando você é criança, isso não te atrai muito, né? E as histórias também, né, de Tex, por mais que eu tenha gostado de ler lá a história do El Morto e o outro quadrinho com outra história, eram histórias mais complexas, né? Para uma criança de 7 anos, né? De 6 7 anos, acompanhar essas histórias era um pouco mais complexo. Então, era muito mais fácil para mim acompanhar a Disney, a Turma da Mônica e as histórias lá do Homem-Aranha, né? Do Batman. É muito mais tranquilo, né? De acompanhar, e sem contar, como eu disse, eram quadrinhos coloridos, né, que chamavam muito mais atenção, né? Contanto que a Espada Selvagem de Conan, eu gostava muito de Conan, né? Quando eu li Conan pela primeira vez em Heróis da TV, e gostei muito do personagem. Aí uma vez eu vi uma revista do Conan enorme lá nos quadrinhos. Falei, caramba, eu vou comprar essa revista aqui. Aí comprei a revista, né? A revista vinha no plástico. Quando cheguei em casa, abri, era preto e branco. Que revista é essa? Era Espada Selvagem de Conan, que era toda preto e branco. Eu fiquei um pouco decepcionado, né? Mas li a história e gostei muito, né? Cheguei a comprar tenho 6 Espadas Selvagens de Conan lá dos anos 80. Mas não segui por quê? Porque além dela ser mais cara, né? Ela era preto e branco, e isso aí acabava, né, não me atraindo tanto, apesar de gostar muito do personagem. Hoje, né, eu faço a coleção inteira aí da Espada Selvagem de Conan, que está saindo pela Panini, toda em preto e branco, porque hoje a gente entende, né, a gente consegue entender que mesmo um quadrinho preto e branco como esse tem, obviamente, o seu grande valor. A arte é belíssima, né? Os textos, as histórias são ótimas. Então, né, essa questão de cor, de ser colorido ou ser em preto e branco, é óbvio que as cores dão aquele tchan no quadrinho, chamam a atenção, mas de forma nenhuma tiram o brilho, né? Tiram o brilhantismo dos roteiros, tiram o brilhantismo da arte que foi feita aqui. Então, assim, eu sei que tem muita gente que não gosta, que prefere o colorido mesmo assim, mas eu garanto para vocês, né, que a arte que foi colocada aqui, as ideias, né, os argumentos, né, o amor, a paixão, nada disso perde o brilho aqui por ser o quadrinho em preto e branco. Essa fitinha aqui, gente, é porque tem um marcador aqui de página. Tá vendo? Eu vou até mostrar para vocês, ó. Tem um marcador de página aqui, ó, que você pode parar, você pode marcar aqui onde você parou de ler. Achei muito interessante
Parabéns, Panini. Parabéns, Mitos, perdoa, Mitos. Eu tô falando aqui da Espada Selvagem de Conan, acabei confundindo. Mas a Mitos está de parabéns aqui por esse ônibus e por essa ideia excelente, simples e excelente, que é esse marcador aqui, né, de página, que já vem, né, no próprio ônibus, né? A editora Mitos realmente tem lançado coisas muito boas, muito interessantes, entre elas a coleção do Conan, né? Tem a coleção completa aí do Conan, é, da Dark House, né? E eu tô fazendo essa coleção, né? E já comprei a quinta edição, só que está em pré-venda e ela só vai chegar após realmente o seu lançamento. Mas de qualquer forma, eu já comprei, só estou no aguardo aí de chegar pelos correios. Eu acredito que eu acho que mês que vem, talvez, né? Chegue aí aqui em casa a edição 5 do Conan da editora Mitos, né? Desse ônibus 5 da editora Mitos. Não, tá aqui o Mephisto, ó, tá vendo? Então, esses personagens aí que são importantes na trajetória do personagem Tex, né? Todos esses personagens, toda essa mitologia, né, que foi criada aí, que segue até hoje, né? Personagens que perseguem, né, a vida do Tex até hoje, eles estão aqui, né? Eles estão aqui, eles foram colocados já nessas primeiras histórias e estão aqui já nesse primeiro volume aqui do Tex Ônibus que a editora Mitos trouxe aqui pra gente de forma muito bem competente, né? A gente vê que a impressão está muito bonita, né? O papel offset, né? A opção foi essa, papel offset. É claro que se eles quisessem colocar um papel couché aqui ficaria excelente também, mas acredito que eles optaram aqui pelo papel offset até para poder ficar mais em conta, né? Para ficar mais barato aqui pra gente, afinal de contas foi capa dura, né? Capa dura, papel offset, e aí fica um preço mais razoável aqui para o leitor, né, colecionar. Eu não sei se quem já tem as histórias, né, essas histórias aqui, vai fazer de novo. Algumas pessoas estão comprando o primeiro volume, né, por ser o primeiro volume, e talvez não continuem comprando. Eu comprei esse primeiro volume aqui porque eu tinha curiosidade de conhecer as primeiras histórias, estou achando muito interessante. Agora, quanto a continuar, eu não sei, né, porque a gente vontade eu tô, mas eu já estou colecionando tantas coisas e preciso terminar algumas coleções, como a Espada Selvagem, como eu falei, né? Que são 75 edições, né? E eu tô na 59 ainda e faltam, né, praticamente quase 25 edições aí para serem compradas, né? E então realmente é preciso pensar, né? Porque hoje, com os preços que estão sendo praticados, né, por mais que as editoras, como a editora Mitos, pense nessas questões de colocar um papel, né, que consiga fazer com que a edição fique um pouco mais barata, mesmo assim a edição ainda é cara, né? Ainda é um custo alto. Então é preciso a gente selecionar, é preciso a gente pensar direitinho, né, naquilo que a gente deve adquirir, aquilo que a gente quer adquirir, porque ao mesmo tempo que tem muita coisa cara, tem muita coisa boa, gente, como isso aqui. Isso aqui é bom demais, né? E muitas outras coisas boas que que a Mitos está trazendo pra gente, a Panini traz pra gente. Enfim, a gente fica, né, querendo adquirir, a gente fica querendo ter tudo, mas a gente não consegue mais colecionar como antes, né? Por conta dos preços que vêm sendo praticados, né? E aí a gente realmente tem que acabar escolhendo, acabar deixando um pouco de lado algumas coleções, coisas que a gente queria ter e a gente não consegue por conta, né, desses preços aí. Mas, de qualquer forma, se surgir uma folguinha, se eu ver que dá, se tiver um segundo volume, né, eu acabo aí, né, em algum momento, né, sentindo que dá, que houve a folga, eu certamente vou adquirir o segundo volume do Tex Ônibus, né? Espero que saia, espero que eles realmente publiquem tudo, gente. Espero realmente que eles consigam fazer uma biblioteca de Tex de ônibus para que a gente consiga ter toda a fase assim nessa ordem cronológica, tudo direitinho, né? Do personagem, porque eu acho assim que é um personagem que vale a pena, porque realmente as histórias do Tex, né,
você pega para ler, é muita qualidade. É muito difícil você achar uma história do Tex que não seja boa, né? Todas as histórias do Tex que eu li, não são muitas, como eu disse, eu não sou assíduo, mas todas as histórias do Tex que eu li, todas são boas, né? Eu não achei nenhuma história do Tex ainda que eu tivesse... dizer assim, poxa, que história chata, que história maçante, que história sem graça. Não, todas elas realmente são histórias muito boas, né? Realmente os roteiristas, né, eles são escolhidos a dedo, provavelmente, né? Os caras são escolhidos ali para, né, que para não ter erro, para poder realmente o personagem ficar em alto nível em relação aos seus roteiros e os desenhos também, né? Os desenhos também são muito bons, né? Você olha os desenhos, parece assim que a qualidade, né, ela não cai. Realmente o personagem se mantém esses anos todos aí em alto nível, né? E aí você vê que desde o começo, olha só, são as primeiras histórias aqui, são histórias ótimas, é uma outra pegada, é um outro momento, né? É uma outra época, é o início, mas mesmo assim, né, histórias boas, histórias gostosas de ler, histórias que você quer continuar, você tem prazer de continuar lendo. E a arte também, ela já começou excelente, né? A arte já começou boa, ou seja, desde seu início, o Tex ele já vem, ele já chega em alto nível, né? Então realmente é muito bacana a gente ver histórias do Tex assim compiladas, né? E ver que ele não perdeu a sua qualidade desde o seu início. Bom, vamos aguardar, esperar e que a editora Mitos realmente continue, né? E que a gente tenha condições financeiras, né, de manter e espaço também, né, gente? Porque às vezes não é só também ter a condição financeira, é ter onde colocar, né? Porque do jeito que tanta coisa boa que tem sendo publicado, daqui a pouco a gente vai precisar, a gente vai montar, a gente vai precisar de dois, três cômodos para acomodar aí tanto quadrinho, né? Tanta coisa boa aí. E eu sou o tipo de cara, né, que eu leio um quadrinho, se eu gosto dele, às vezes eu releio o quadrinho, né? Passa um tempo eu releio. Às vezes eu deixo de ler algo novo que eu tenho, né? Eu deixo de lado e acabo relendo um quadrinho assim que eu gostei muito. Isso tá acontecendo hoje, né? Hoje mesmo eu tenho esse momento que eu falo hoje, né? Por esses dias, eu tenho relido alguns quadrinhos aqui em vez de ler alguns quadrinhos novos que estão chegando, né? Porque realmente eu gosto de reler as histórias, eu gosto de reviver aquelas histórias, né, para que elas realmente fiquem mais fixas na mente. São histórias boas que fazem a gente até recordar alguns momentos bons, né? Eu tenho alguns formatinhos aqui, né, da editora Abril, que eu releio, né? E como que é bom pegar aquele formatinho com aquele papel jornal ali, parece que a gente se transporta para aquela época lá que a gente era criança, que a gente era pré-adolescente, né, que a gente lia os quadrinhos lá nos anos 80, né, e realmente é muito prazeroso. E ler isso aqui, né, tá sendo muito legal para mim. Imagino para quem leu isso aqui lá nos anos 80, anos 70, né? Pegar um quadrinho desse aqui, pegar um ônibus desse e reler essas histórias, quantas lembranças isso vai trazer à mente, né? Dessas pessoas, desses leitores aí. Então, realmente, ó, a Mitos tá de parabéns por trazer aqui essa compilação toda. Realmente são muitas páginas, eu estou na página 667 ainda, né? A contracapa diz que são 800 páginas, então realmente é muita página, é muita história. Para quem gosta de Tex, né, eu acho que é um prato cheio, né? Agora, a gente não sabe quem vai comprar isso aqui, de repente vai até se desfazer, né, dos outros. Eu assisti um vídeo essa semana de um rapaz, né, que faz vídeos e é do HQzaço. Ele mostrou, ele comparou as histórias coloridas, né, com essas histórias aqui, e ele disse que ele não vai se desfazer da, das histórias com cores, até porque tem essa diferença de ser colorido, ser preto e branco. Mas de repente uma pessoa que tem as histórias em preto e branco, de repente vai preferir ficar com o ônibus, né, e vender, se desfazer da outra, né, e ficar aqui, porque aqui está muito bom, muito bem compilado, né? Está aqui em ordem cronológica, a gente vê a evolução do personagem aqui, né? O personagem ele está evoluindo aqui o tempo todo, a gente vê que ele só vai crescendo, né? Ele só vai
agregando personagens, é, agregando situações para a vida dele que vão, né, só fazendo com que o personagem venha a enriquecer cada vez mais, né? E é isso aqui, né, que faz o personagem ser tão querido até hoje, né? É tudo isso que gira em volta do personagem, que cria esse clima, que cria essa mitologia em volta do personagem, as cidades, né? Os índios, né? Enfim, a região que ele atua. A gente vai lendo isso tudo e as coisas vão só se ampliando, né? Parece que o universo dele começa a se ampliar cada vez mais aqui, e isso é muito interessante, a gente vê esse início de evolução do personagem. Olha, muito bacana. Tô gostando bastante, espero conseguir terminar de ler, né? Como eu disse, eu comecei a ler, mas não consegui terminar porque são muitas páginas, eu tenho que ler outras coisas. Inclusive eu tenho um quadrinho de um, de um leitor, né? Ele me deu um quadrinho e eu não consegui fazer o vídeo ainda, né? Inclusive já estou na terceira vez que eu estou lendo esse quadrinho que eu ganhei, porque eu fico na vontade de fazer um vídeo bem feito e acabo ficando nervoso e acabo não conseguindo fazer o vídeo dele. Mas, se Deus quiser, eu vou conseguir me concentrar e fazer esse vídeo aí, né, desse quadrinho que eu ganhei. Enfim, e aí eu vou fazendo, enquanto isso eu vou fazendo outros vídeos, como por exemplo esse aqui, mostrando o ônibus do Tex para vocês, né? Tá aqui chegando ao final, a página 775, ou seja, tá perto aqui de chegar, né, ao seu final, e eu tive a oportunidade de mostrar para vocês aqui, página por página, desses primeiros momentos aqui do Tex, né? Dessas primeiras histórias, dessas primeiras aventuras do personagem, aventuras essas aí que nunca mais pararam, né? Tex certamente é um daqueles personagens de quadrinho, né? Que só algo muito incrível vai fazer parar com que ele seja publicado, né? Porque eu acredito que é um personagem que vai ficar aí para sempre sendo publicado, né? Enquanto houver quadrinhos, é um dos personagens que vai sempre estar aí nas bancas e nas livrarias, né? Sejam físicas ou virtuais. O Tex vai estar sempre presente aí com novas histórias e com novas aventuras. E aí chegamos aqui ao fim desse primeiro ônibus, né? E aí temos mais uma vez aqui a repetição da guarda, né? Que acontece lá no início. E é isso aí, pessoal. Esse é o ônibus do Tex pela editora Mitos, que está de parabéns. Ó, vem até com marcador de página. Parabéns por essa edição belíssima aqui de Tex. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e fiquem com Deus.